Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O mundo continua observando a campanha eleitoral norte-americana. Hoje, uma pesquisa da CNN inverteu a pesquisa apresentada ontem, que resultava numericamente em 2 pontos percentuais a favor da candidata que substitui Biden, né, contra Trump. Hoje, a CNN, numa pesquisa, apresenta números inversos, uma diferença de 3 pontos percentuais. 3 pontos percentuais fazem a diferença a favor de Trump. A favor de Trump. Mas, nos dois casos, há empate, por causa, evidentemente, da margem de erro dessas pesquisas. Ontem era 2 pontos, a pesquisa publicada hoje é 3 pontos percentuais. Então, eles estão, em termos de votos, empatados. Eu vou insistir para dizer que isso não significa, se algum passar à frente ou outro passar à frente, que a vitória está garantida através das pesquisas. Nem se os números forem mais distantes. O que eu vou relatar já aconteceu. Como o sistema americano é diferente, é bem diferente do brasileiro, cada estado, eu estou dando um exemplo, uma versão bem facilitada, os estados elegem os delegados. Se, por exemplo, os republicanos ganham num determinado estado, todos os delegados serão republicanos. Isso, com todos os estados americanos, forma um colégio eleitoral. E esse colégio eleitoral escolhe o presidente da República. Portanto, a eleição é indireta nos Estados Unidos. Mas quando você faz a conta dos delegados que foram eleitos, tantos republicanos, tantos democratas, quem tiver mais candidatos no colégio eleitoral, evidentemente ganha as eleições. Mas pode acontecer que a soma dos votos não coincida com a vitória no colégio eleitoral. Então, já houve candidatos que venceram a eleição sem ter a maioria dos votos populares, isso cumprindo o sistema norte-americano, tá? Então, nada resolvido nos Estados Unidos, mas fica a marca de que Kamala Harris substitui, muito provavelmente com vantagem, ao presidente Biden. O presidente Biden fez um discurso ontem, falou em democracia, falou que renunciou em função da democracia. Olha a primeira página do Globo, que o Globo fez aqui, ó. Defesa da democracia que está em risco é mais importante que qualquer título. E aí deu um panorama dos Estados Unidos, da eleição americana, e registrou também no alto de página a presença de Benjamin Netanyahu na Câmara Americana. Falou perante o Congresso. Ele fala muito bem, causou boa impressão, ao contrário do que se esperava, apresentou alegações, apresentou, enfim, narrativas que foram aceitas, foi aplaudido de pé. Kamala Harris não esteve presente, ela alegou
ter compromissos anteriormente assumidos, compromissos de campanha, talvez não tenha ido para não criar nenhum constrangimento ou não demonstrar nenhum apoio, mas não foi. Então, olha, em rede nacional da Casa Branca, o presidente Joe Biden falou pela primeira vez sobre a desistência da reeleição. Nada pode ficar no meio de salvar a democracia, e isso inclui a ambição individual. A melhor maneira de avançar é passar o bastão para uma nova geração. Aí está, horas antes também em Washington, o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, foi recebido sob aplausos parlamentares no Capitólio, onde exaltou a aliança com os Estados Unidos e elogiou tanto Biden quanto Donald Trump. Logo antes de o presidente ir ao ar, o republicano, em comício em Charlotte, provocou o rival e atacou Kamala Harris, chamada de lunática radical de esquerda. É como o Globo sintetizou os principais acontecimentos com frases e com observações que dominaram o meio político norte-americano e, por que não dizer, mundial. Ontem, na quarta-feira, né, no cenário político americano. Olha a manchete do Globo: Brasil evolui, mas 8.400.000 ainda passam fome, alerta a ONU. Índice de subalimentados teve queda no triênio por causa de programas sociais. Distribuição de renda, etc., é um problema gravíssimo do Brasil. Tem tido altos e baixos, não tem sido sustentável quando aplicado com sucesso, e tem essa coisa de ele estar muito apoiado nos planos sociais. O importante é quando as pessoas podem viver, o que inclui comer, e comer o necessário para uma subsistência saudável, que isso seja feito com os próprios recursos, não com dinheiro advindo do governo, mas com recursos conquistados através do trabalho. E isso é o que não está acontecendo. Aí as razões são diversas, as regiões do país, que são muito diferentes entre si, apresentam números díspares, etc., etc. É um problema grave do Brasil que a gente não tem conseguido resolver de maneira sustentável. De vez em quando, o governo Lula conseguiu minorar isso na sua primeira gestão, mas aí não se sustentou. Você não pode endossar as expressões de que veio o Bolsonaro e resolveu esfaimar todo mundo. Isso não existe nem aconteceu. Estudo feito por 5 agências especializadas da ONU mostra que ainda há 8.400.000 brasileiros, 3,9% da população, que passam fome. Número relativo ao último triênio, de 2021 a 2023, em comparação com o mesmo período anterior, quando eram 9 milhões que sofriam de subalimentação. A ONU adota também a metodologia que mede a insegurança alimentar, quando a pessoa fica um dia ou mais sem comida. Nesse caso, encontram-se 14.300.000 brasileiros, número também em queda. Quer dizer, os números estão em queda, mas não são e estão longe de serem suficientes.
a gente estaria menos infeliz se o brasileiro tivesse alimentação, habitação, segurança e saúde garantidos. Cada brasileiro. E isso ainda não é uma questão clara, né, uma questão resolvida dentro da administração brasileira. Mas, devagarzinho, a gente vai chegar lá. Eu gostaria que a nossa geração ainda veja isso. Olha, tem uma notícia que tem chegado de maneira fragmentada ao noticiário e veja que o Globo resolveu colocar na primeira página. E parece que dessa vez não é brincadeira, não é uma especulação. Remédio que previne AIDS é 100% eficaz, aponta novo estudo. O antirretroviral injetável lenacapavir foi testado com 100% de eficiência contra infecções pelo HIV-1, sendo suficientes 2 aplicações anuais, concluiu o estudo divulgado ontem. Aprovado em Estados Unidos e Europa como tratamento e não na forma de prevenção, o remédio custa $40 mil. E a farmacêutica Gilead, sua fabricante, planeja registrá-lo no Brasil. Agora, por esse preço, fica difícil, né? Claro que isso vai ser resolvido de alguma maneira menos cara e que possa ser, que esse benefício, né, essa cura, pode encontrar um encontro com camadas mais humildes da população. Olha aí a charge do Chico. Entre ouvindo Biden. Olha aí o Biden. Fui. Dá peninha de ver o Biden. Ele é um homem de grande sucesso pessoal, teve uma vida de destaque, se elegeu presidente dos Estados Unidos, que não é para qualquer um, mas agora a natureza está pedindo o seu lugar no corpinho dele. Então, dizem que essas cenas de esquecimento, etc., vão se repetindo. Provavelmente, quase todos nós vamos chegar, se não morrermos antes, a uma fase parecida, né? Vai vivendo, vai se desgastando e chega um momento em que o corpo pede socorro e diz: chega, não fui dessa maneira. Começa como se dizia antigamente, a bater pino, que é o que os motores faziam, mostrando que não estavam felizes, não estavam funcionando bem. Crise escala Maduro ataca eleições no Brasil. Crise escala. Maduro ataca eleições no Brasil e TSE não enviará observadores a Caracas. O Maduro está desesperado. Ele pode perder as eleições, que são agora no domingo. Tem um candidato neutro, um velhinho, eu posso falar, um velhinho diplomata. Ele não aceitou 2 candidatas que eram importantes, aí colocaram esse velhinho neutro com apoio das oposições, e neste momento as pesquisas indicam uma derrota do Maduro. E ele reage como pode e resolveu atacar as urnas no Brasil. O sistema eleitoral venezuelano também é por urnas eletrônicas, mas é o seguinte: o eleitor vai, vota na urna, digita, a urna espelhe, olha que bonito, espelhe uma papeleta com o registro do voto
nome, etc., etc., como votou. Aí o eleitor coloca isso dentro de uma urna comum, coloca a papeleta. Era esse sistema que deveria existir no Brasil, na minha opinião. Você, então, tem condições de checar com facilidade, né, de revisar a eleição urna por urna. E o Maduro saiu desinformado, saiu com essa informação que o Brasil não tem condições de checar as suas eleições, enfim, acabou dizendo que as urnas brasileiras são inseguras, que o sistema é inseguro. O TSE, quer dizer, isso causou uma ofensa, assim, até maior do que eu imaginava. Porque o ataque parte de uma figura que não tem credibilidade. Que credibilidade tem o Maduro? E que credibilidade tinha Hugo Chávez? Dois ditadores latino-americanos que a história vai se encarregar de esquecer. Aí o TSE, que ia mandar representantes para ajudarem a fiscalizar as eleições, etc., etc., resolveram não mandar mais. Bom, não vamos mandar, e estão punindo o Maduro. E eu não sei se esses 2, 3 representantes brasileiros poderiam auferir alguma coisa, poderiam fiscalizar a eleição. O que se diz é que as urnas, que o sistema de urnas é perfeito. Agora, o que vem antes, campanha, pressões, ameaças da ditadura venezuelana, é que distorce resultados, que, enfim, tudo quanto é tipo de sacanagem eleitoral acontece contra os candidatos de oposição. Por isso, não dá para cravar que a oposição vai ganhar, dá para dizer que há esse risco. E aí veio o Maduro e diz que, se acontecer, tem um banho de sangue e uma guerra civil. Aí tem um artigo aqui do Merval Pereira: ataque de venezuelano à eleição no Brasil favorece Bolsonaro. Ele adotou a tese do Bolsonaro. Em suma, ele adotou a tese do Bolsonaro. E tudo isso não tem prova. Você não tem nenhuma prova. Pode ser até que tenha problemas, mas ninguém provou nada. Não tem prova, não tem reclamação. As urnas funcionaram bem, tem que reconhecer. PF apura ataque hacker contra 9 ministérios, COAF e Casa da Moeda. Eu estou achando que, olha, a coisa foi grande demais e o governo está lá encolhidinho, não quer divulgar muito o que aconteceu. Invasão tirou do ar, desde terça-feira, o Sistema Eletrônico de Informações do Governo Federal, atingindo vários órgãos. Não foi afetado o atendimento pelo gov.br. Olha, os sistemas federais de computação estão se mostrando absolutamente inseguros. Toda hora acontece alguma coisa, a todo momento eles são invadidos, os dados acabam sendo vendidos em disquetes. Aí na Santa Ifigênia, que é uma rua dos eletroeletrônicos, especialmente material elétrico em São Paulo, já andaram vendendo bastante. Os bandidos usam isso para tentar passar contos, para tentar se apossar do dinheiro do cidadão. Enfim, olha aí, mais coisas agora de inteligência artificial. Erros causados por uso de inteligência artificial na justiça ligam alerta.
com 140 projetos para implantar inteligência artificial no judiciário, CNJ discute tecnologia após indução a erros. Quer dizer, se você joga toda a tua confiança na inteligência artificial e ela encaminha, digamos, uma sentença de forma errada, nós podemos ter problemas gravíssimos. Por isso, é necessário andar muito devagar, sem pressa. Implantamos o sistema, somos os primeiros. Não é assim. Antes, é preciso aferir se o sistema funciona com perfeição. Aí não tem brincadeira, não pode ser mais ou menos. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. No Rio, os crimes que têm horários e dias marcados. Padrão delinquente. Olha onde nós estamos chegando. A incidência criminal tem picos em certos horários e dias, mostra levantamento do Globo, baseado em dados do ISP. À noite, em especial no domingo, predominam roubos de carros e celulares, enquanto de manhã há alta de assaltos em coletivos e estelionatos. É uma coisa interessante, mas o fato é que há. O horário, talvez a minha ignorância a respeito de segurança me leve a esse resultado. O fato é que existe o crime em qualquer horário, em qualquer parte do Brasil. O governo agora está fazendo um esforço, os jornais estão noticiando um projeto que está sendo trabalhado no sentido de equacionar o problema da segurança pública, usando a Polícia Rodoviária Federal como instrumento de prevenção e repressão à criminalidade, enfim, todo um cabedal de coisas que estão sendo colocadas no papel, mas, por enquanto, sair na rua é uma aventura. Sair na rua, hoje, no Brasil todo, é uma aventura. Daqui a pouco a gente chega lá. Olha a abertura, amanhã é a abertura oficial da Olimpíada. Olha aqui o rolo, deixa eu pôr isso aqui direito, Fernando. O rolo que aconteceu ontem no jogo de futebol entre Argentina e Marrocos. Estádio lotado. Porque na França há um grande contingente de marroquinos. A seleção do Marrocos ganhou por 2-1. Teve uma briga. Os jogadores pensaram, estava no final do jogo, que o jogo tinha terminado, recolheram-se aos seus vestiários. A população, os assistentes deixaram o estádio e o juiz fez a partida continuar por mais 3 minutos. Houve a anulação de um gol correta por causa do VAR, mostrou que o jogador francês estava impedido, do gol de empate, que seria o gol de empate da França, e o Marrocos ganhou, da França, da Argentina, desculpe. E o VAR mostrou esse impedimento e o Marrocos ganhou por 2-1. Hoje tem mais jogos, hoje começa a Olimpíada para o Brasil, né? Tem jogos de futebol feminino, etc, etc. E amanhã é aquele desfile pelo Rio Sena, que eles dizem, os franceses dizem, o governo francês diz que está despoluído. Ontem a Globo mostrou uma reportagem detalhada sobre como isso foi feito, enfim, é uma obra de engenharia para tentar limpar, para tentar fazer com que o Rio Sena possa ser até
possa-se nadar no Rio Sena. Há 100 anos proibia-se a natação no Rio Sena. Agora dizem que vai voltar. Ainda apresentou um índice pequeno de poluição. Se viu a história, falando em Rio, dos tubarões que estão contaminados por cocaína? Não se sabe qual o efeito disso, nem sobre o tubarão, nem sobre quem come tubarão. Mas cocaína deve ter algum efeito. Claro que não é barato, não. Não é um barato que dá nas pessoas nem no tubarão, mas deve colaborar para prejudicar a saúde do consumidor final, que somos nós. Isso é esgoto jogado no mar, enfim, que deve ter uma quantidade exagerada de cocaína. Imagine, eu nunca imaginei que eu ouvi esse tipo de coisa. Deixa eu ver os jogos do Brasil. Futebol feminino, né, gente? O Brasil começa futebol feminino, vai sair uma prévia da inflação hoje, a taxa de julho, caiu o número de CNHs emitidas, a emissão de CNHs, tem um monte de respostas para isso, né? O estado que mais CNHs emite é São Paulo, depois vem Minas Gerais, menos motoristas profissionais. Ontem o presidente Lula disse que a fome não é natural e existe por uma decisão política. Será que é assim? Apresentou ontem, talvez por uma indecisão política. Apresentou ontem as diretrizes da Aliança Global contra a Fome, sua principal iniciativa na presidência do G20. Voa Brasil, com 1 ano de atraso, foi lançado, passagens de avião de R$200, ainda há várias dúvidas sobre como será executado esse programa. As companhias que vão fazer as ofertas, está confuso. O governo não tem nenhuma ingerência oficial nisso. Aparentemente, não vai gastar nada. Enfim, o ministro Haddad disse ontem na Globo News ser legítimo debate sobre desvinculações de despesas. Declarou que o tema é tratado no governo. Há discussões sobre mudar a regra de gastos obrigatórios em saúde e educação. Vai ser difícil, hein, ministro? Para desafogar as contas públicas. Saúde e educação são tabus aqui para mexer, são tabus. E tem uma representação parlamentar e sindical bem fortinha, viu? Enquanto o Benjamin Netanyahu comemora a sua performance nos Estados Unidos, no Congresso, olha aí o jornal de oposição em Israel, o Haaretz. Sem um fim de jogo em Gaza e divorciado da realidade, a eloquência de Netanyahu não reunirá apoio a Israel. Olha a conclusão de um jornal israelense, embora de oposição. Netanyahu se encontrará com Biden e Harris nesta quinta-feira, em meio à crescente pressão dos Estados Unidos. Estamos chegando no fim, né, gente? Rápido, hein? Tem tanta coisa ainda. Aqui, ó. Quem tomou café com a gente, que é a parte mais importante do jornal, nosso abraço para você que nos prestigia. Iglesio. Começou mal, hein, Cássio? Jardim.
Jardim Simone Souza, Júnior Silva, Roger Bétio, Luiz Lesquil, Keila Sampaio, Dirceu Júlio, Reinaldo Miguel, João Welter, Tereza Bock, Eugênio Melo, Frida Garbati, Heraldo Firmino, Jonatas Negrão, Sueli Santana de Jundiaí, Fábio Bispo de Sergipe, Magno Bezerra de Caruaru e Wesley Alves de Brasília. Pessoal, muito obrigado por sua companhia. Até amanhã, sexta-feira. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.